Olá, o programa Em Discussão leva até você o Estatuto da Cidade. O debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. A busca por um espaço urbano mais planejado e democrático. Quando trata-se de plano diretor das cidades, que coloca todas as ferramentas, tudo bonitinho lá no papel, passa-se pelo Legislativo lá na Câmara de Vereadores. Mas depois fica engavetado, e nós não queremos que fique engavetado. O Estatuto da Cidade foi um passo revolucionário na questão urbana. Faço um desafio ao Ministério das Cidades. Por que até hoje não foi feito um censo fundiário no país? 11 anos do Estatuto da Cidade, a lei que veio para regulamentar a política urbana, os avanços, os desafios. O Em Discussão começa agora. O Estatuto da Cidade, ele teve a sua origem aqui no Senado. Foi uma iniciativa de um projeto de lei do senador Pompeu de Souza, que serviu como base, como referência para todo o processo de elaboração do Estatuto da Cidade aqui no Congresso Nacional. Ela é a lei que regulamenta o capítulo da política urbana da Constituição Brasileira de 1988. Então, um dos principais focos, conteúdos que o Estatuto da Cidade traz é o conjunto de regras, medidas e instrumentos voltados a garantir que aqueles objetivos preconizados na Constituição, que é o cumprimento da função social da propriedade urbana, de que as cidades tenham como uma função primordial o atendimento das suas funções sociais, que são focadas aí principalmente na perspectiva de reduzir as desigualdades sociais e territoriais existentes em nossas cidades, melhorar as condições e a qualidade de vida da população que vive nas cidades e o componente também da democracia nas cidades, que se traduz no Estatuto da Cidade com a questão da gestão democrática das cidades. É interessante e importante compreender que ele surgiu para regulamentar a nossa Constituição Federal, que pela primeira vez criou um capítulo próprio para a questão urbana, que foi com 2 únicos artigos, o 182 e o 183. Mas esses 2 artigos, eu diria, fizeram uma revolução na compreensão da questão urbana, e isso é que o Estatuto trata. O que foi? Eles acabaram com o conceito, vindo do Código Napoleônico, da propriedade absoluta. Isso acabou na Constituição. Tá? A propriedade passou a ser legítima se ela cumpre a sua função social. Esta é a grande definição. E o artigo 182 diz que a propriedade do solo urbano cumpre a função social se corresponder às tarefas, aos objetivos que o plano diretor coloca para aquela área da cidade. Se não respeita as determinações do plano diretor, ele não cumpre a função social. Porque o Estatuto é muito longo, ele trata de N coisas, mas ele regulamenta o 182 e 183. E diz assim, se a terra não cumpre a função social, o poder público pode, primeiro, obrigar a parcelar. Segundo, obrigar a edificar. Terceiro, aplicar um IPTU progressivo no tempo. Quarto, desapropriar sem dinheiro vivo. É a única exceção que a Constituição coloca. Pode desapropriar com títulos da dívida pública. E no 183 coloca outras 2 questões chaves. O direito real de uso, que é na propriedade pública, e o uso capião especial urbano em 5 anos na propriedade privada. Então é interessante que a Constituição e depois o Estatuto não tratam só da propriedade privada. A função social da terra urbana, pública e privada. Temos que reconhecer que o Estatuto é um instrumento que valoriza a participação popular na sua concepção, na sua elaboração e na sua implementação. Os programas e os planos que garantam as cidades, mais organização, mais participação, mais qualidade de vida. E não podemos esquecer que o Estatuto
das Cidades tem no plano diretor municipal o instrumento básico do seu ordenamento. Podemos dizer que há imensas conquistas a comemorar, no sentido da ampliação dos espaços, da participação popular, como nos casos de formação dos conselhos, realização de conferências, de audiências, e combinando isso com a criação do próprio Ministério da Cidade, que foi uma luta, e eu acho que só foi possível avançar nessas conquistas a partir de você ter um órgão tão importante que é o Ministério da Cidade. O Estatuto da Cidade foi um passo revolucionário na questão urbana. Nós temos isso como foi um instrumento, foi uma luta nossa muito importante. Então, nesse espaço revolucionário, ele precisa avançar mais e ser mais revolucionário ainda, né? E, portanto, nós precisamos com urgência do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, para que esse instrumento, para que essa lei possa realmente estar dentro do amparo legal que é o Sistema Nacional. Uma das questões fundamentais que no Conselho das Cidades nós temos trabalhado nesses anos, né, coletivamente, e já construímos uma proposta que para nós é fundamental, é de termos um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano que possa justamente constituir, né, um sistema que permita que haja, né, essa possibilidade de um desenvolvimento de uma política mais integrada entre os entes federativos, né, principalmente como cada vez mais a dimensão dos problemas ultrapassam a questão dos municípios, né? Então seria muito simples vir aqui dizer que todos os municípios têm a sua tarefa de fazer os seus planos diretores, rever seus planos diretores, mas eu acho que não é essa a discussão que a gente tem que fazer aqui no Senado, mas sim de como nós vamos efetivamente implantar um sistema federativo para o desenvolvimento dessas políticas nacionais que são relacionadas ao desenvolvimento urbano, numa perspectiva que seja voltada a atender às demandas existentes nas cidades, nos municípios, da população, com relação à infraestrutura e serviços, um desenvolvimento com inclusão social e, principalmente, que haja um processo que vá se fortalecendo cada vez mais a questão da democracia, né, nas cidades. Nós temos também esse problema na saúde. Nós não conseguimos implementar os conselhos municipais, não conseguimos dar organicidade aos conselhos, né? Mas o pior de tudo, Bartilha, é que a gente não consegue capilarizar pelo Brasil esse trabalho de conscientização. A gente não está conseguindo, isso é a grande verdade, né? Isso acontece com o Estatuto das Cidades, acontece com o ECA, acontece com a Lei Orgânica do SUS, o Estatuto de Idoso, né? Enfim. Então, são dificuldades que a gente tem. Dizer primeiramente que o Estatuto das Cidades é atual, né? É falar da atualidade. Porque ao longo desses mais de 10 anos, 11 anos, viu, Bartilha, né, a luta das ideologias, dos pensamentos, né, muito mais, já sonavam, e nós tínhamos uma missão, e fizemos e ainda estamos fazendo, né, a missão de capacitar, de multiplicar e trazer para a sociedade dessa forma bem objetiva, como bem você lembrou, e mostrar para a população, né, essa palavra, Estatuto das Cidades, traduzir o que significava para nós, né, e dizer que isso já era um grande desafio. No próximo bloco, a importância do plano diretor e por que ele ainda não é uma realidade em todo o país. A gente volta em instantes.